Meus queridos, minhas queridas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso eixo temático de ser humano, continuando a abordagem de fisiologia e anatomia humanas. Nosso tema do dia é o sistema respiratório. Mas antes da gente começar, aquele nosso ritual mais que padrão, que você está mais que acostumado, que na verdade não é nem só este canal que faz aqui no YouTube. Se você é novo ou é nova por aqui, dou a vocês as boas-vindas. Aproveitem e inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações, deem o seu like maneiro para ajudar esse canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente fala de respiração, nós estamos falando de dois processos. O processo da respiração mecânica, que é de responsabilidade do sistema respiratório, e o processo da respiração celular, que ocorre nas nossas células e, no caso do ser humano, ocorre nas mitocôndrias. Bem, o processo de respiração celular, ele produz gás carbônico no ciclo de Krebs e ele utiliza o oxigênio para produzir água e ATP na cadeia transportadora de elétrons. Se você está um pouquinho em dúvida em relação a esses processos, nós temos uma playlist, eu estou deixando, aqui eu estou deixando aqui para vocês, tá? Essa playlist sobre o metabolismo, que vem lá da quebra da glicose, né? Desde a quebra da glicose até a gente produzir a energia. A gente fala também de proteínas, de lipídios, como funciona o metabolismo desses nutrientes e por aí vai. Bem, uma coisa é certa, estamos produzindo gás carbônico e estamos usando oxigênio. A gente precisa então eliminar o primeiro e obter o segundo. Aí sim vai entrar a respiração mecânica, que visa voltar o gás carbônico, né, eliminar, expelir o gás carbônico para o ambiente e obter também do ambiente o oxigênio. Então, todo o sistema respiratório que a gente tem, ele é usado, ele tem como motivação a eliminação do gás carbônico e a obtenção do oxigênio. É claro que todo esse processo faz parte de algo muito maior. Eu estou falando dos ciclos biogeoquímicos. Tô deixando um cardzinho aqui para vocês também desse vídeo, beleza? Por quê? Porque os ciclos biogeoquímicos, e aí a gente tem lá o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles são fundamentais para a manutenção da vida no planeta e eles são muito recorrentes no Enem, muito recorrentes no vestibular. Carbono, oxigênio e nitrogênio principalmente. Ainda a gente tem o ciclo da água, mas carbono, oxigênio e nitrogênio são realmente muito recorrentes no Enem e nos vestibulares, certo? Bem, o controle da nossa respiração, quando a gente para pensar, ele é um controle voluntário. Por quê? Porque a gente está falando de um músculo, né? A gente está falando da ação de um músculo, que é o diafragma, que é justamente o músculo que separa o tórax do abdômen, tá? E esse músculo é um músculo estriado esquelético. E a gente já aprendeu que o músculo estriado esquelético é um músculo de contração rápida e voluntária. Então tá certo, ele é realmente um processo voluntário controlado pelo diafragma e quem controla são neurônios da região do córtex cerebral. Quase que eu falo cérebro, tá vendo? A gente vai falando e quase se enrola. Mas são neurônios da região do córtex cerebral. E aí a gente pode até fazer esse exercício voluntário, né? O inspira, expira. E eu estou controlando a velocidade, a contração e o relaxamento do meu diafragma. Só que eliminar gás carbônico e obter oxigênio são coisas muito importantes. Então, na região da ponte e do bulbo cefalorraquidiano, nós temos um grupo de neurônios chamado centro respiratório, e esse grupo de neurônios vai fazer uma regulação, um controle involuntário do processo de respiração. É por esse motivo
que você não consegue prender a respiração por muito tempo, tá? Tem uma hora que você não aguenta mais e você puxa aquele ar sem controle nenhum. Você tenta, mas uma hora o involuntário vai acabar vencendo o voluntário. Por quê? Porque o involuntário entende que é preciso eliminar o gás carbônico e é preciso obter oxigênio, tá? E aí, da mesma maneira que o córtex faz isso, o centro respiratório também vai fazer, mandando aí sinais para o diafragma e para os músculos intercostais, que são o grupo de músculos que vai atuar no nosso processo de respiração mecânica, beleza? Lá no centro respiratório eu tenho duas formas de fazer com que a ação dele seja imediata. A primeira é um aumento da acidez no sangue pela alta concentração de gás carbônico. Quando isso acontece, o centro respiratório pensa: preciso eliminar este ser de mim. É necessário que o corpo faça aí um descarte de gás carbônico porque a concentração dele está muito alta no sangue. Primeiro fator. O segundo é a saturação do oxigênio, é a concentração do oxigênio. Quando a concentração está muito baixa, a saturação está baixa, o centro respiratório também compreende que é preciso aumentar a frequência respiratória para que a gente possa obter mais oxigênio, para que a gente possa normalizar a nossa respiração, a nossa concentração, a nossa situação, a nossa saturação, beleza? Nossa, enrolei para falar saturação. Bem, então é exatamente por isso que nós temos o centro respiratório atuando além do córtex, que sai de lá o nervo frênico para poder controlar voluntariamente, tá? Muito importante a gente ter essa relação, beleza? Bem, quando a gente contrai o diafragma, tá? E aí também os músculos intercostais, o que a gente faz? Nós puxamos para baixo as nossas costelas. E quando a gente puxa para baixo as nossas costelas, nós vamos ter um aumento do volume da caixa torácica. Quando isso acontece, nós vamos ter uma pressão externa, que é a pressão atmosférica, maior do que a pressão interna nos nossos pulmões. E isso vai fazer então com que o ar entre para o nosso organismo. Quando nós relaxamos os músculos intercostais e o diafragma, as costelas sobem, a gente tem uma diminuição do volume da caixa torácica e a pressão interna fica maior que a pressão atmosférica. Então, a gente vai observar exatamente o movimento contrário. O ar ele é expelido. E é justamente esse processo que o primeiro a gente chama de inspiração e o segundo a gente chama de expiração, que vai renovar o oxigênio dentro do nosso organismo e eliminar o gás carbônico para a atmosfera, para que ele seja feliz seguindo o seu ciclo e vai lá fazer uma fotossíntesezinha, participar do efeito estufa e por aí vai. Então esse é o controle da nossa respiração. O controle nervoso, os fatores que atuam nesse controle nervoso e a explicação de que por que você não consegue prender a respiração por muito tempo, beleza? Agora vamos falar um pouco da anatomia e da fisiologia propriamente ditas desse sistema. O nosso sistema respiratório é assim organizado. Nós temos as vias aéreas, e aí no caso eu vou dar um destaque às vias nasais. Por quê? Porque a boca também faz parte das vias aéreas. Nós podemos respirar pela boca, né? Mas não é o ideal e eu já vou explicar por quê. Depois das vias aéreas, das vias nasais, nós temos a faringe, que é comum ao sistema digestório. Estou deixando o cardzinho do sistema digestório aqui para vocês lembrarem dele. E aí nós temos a laringe, a traqueia. A traqueia, por sua vez, vai se ramificar em brônquios, tá? O brônquio esquerdo e o brônquio direito, que vão penetrar nos pulmões e nos pulmões
nós vamos ter os brônquios se dividindo em bronquíolos, e lá no finalzinho dos bronquíolos nós vamos ter os alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos pulmonares são basicamente saquinhos de ar muito capilarizados, ou seja, com uma boa irrigação sanguínea, e é o local onde nós vamos encontrar a nossa troca gasosa. Então é onde nós vamos eliminar o gás carbônico e vamos obter o oxigênio, beleza? Bem, a gente vai trabalhar o processo de inspiração iniciando das vias nasais, tá? Por quê? Não vou falar só da boca e tal, porque nós não devemos respirar pela boca, como eu acabei de falar, porque são nas vias nasais que nós vamos enfrentar um processo de filtração desse ar. É muito importante que o ar que chega nos pulmões seja o mais puro, mais limpo possível, para evitar que a gente tenha aí algum processo de doença ou alguma partícula que possa lesar o pulmão. Então, as vias nasais, elas são toda organizadas para poder filtrar esse ar. E como ela filtra? Primeiro, para estruturas um pouco maiores, nós temos os pelos no nariz. É bom dar aquela paradinha, sabe? Não é legal ficar aparecendo, né? Minha esposa querida que faz a minha parada no nariz semanalmente, tá? Mas nós temos que ter lá os pelinhos no nariz para poder tirar do ar algumas substâncias maiores, mais macro. Nós temos também nesse processo o muco, que vai grudar outras estruturas, outros agentes patológicos que possam estar contidos nesse ar. Temos também nessa região algumas cavidades no nosso crânio que são conhecidas como seios paranasais. Os seios paranasais também vão atuar na filtração e também vão atuar na umidificação desse ar, porque o ar, para chegar lá embaixo, para chegar no pulmão, precisa estar úmido para poder fazer as trocas gasosas. Então, os seios paranasais fazem esse processo. E aí, quando a gente pensa no latim, seios, a palavra seios vem de sinus. Quando nós temos a inflamação dos seios paranasais, por muco ou por pus, nós temos a sinusite. Sinusite. Entenderam? Tá? E é justamente esse aquele processo que às vezes nos dá principalmente dor frontal, né, por conta desses seios paranasais, e algumas vezes a dor aqui também, tá? Bem embaixo dos olhos, por conta desses seios paranasais que nós temos aqui também nessa região do crânio, tá bom? Então os seios paranasais são fundamentais também na filtração e umidificação do nosso ar, beleza? Uma vez que a gente filtrou o ar, vamos lá para vias aéreas, saímos das vias aéreas e ingressamos na faringe. A faringe tem o tempo inteiro o canal aberto para poder guiar esse ar para a continuação do sistema respiratório. E aí, passou pela faringe, a gente entra na laringe. A laringe ela é extremamente importante para nós. Por quê? Porque ela é formada por algumas cartilagens. E entre essas cartilagens, nós vamos ter uma cartilagem conhecida como epiglote. Com certeza você já ouviu esse nome, tá? A epiglote é a cartilagem que vai atuar na deglutição. É ela que vai fechar o canal da respiração e fazer com que a faringe, o órgão anterior, não confundam laringe e faringe, com que a faringe abra o canal para o esôfago, fazendo assim com que o alimento, a água que a gente consome, vá para o sistema digestório e não vá parar no sistema respiratório. Então, na faringe, essa cartilagem tem um papel fundamental, e aí é óbvio que quando ela falha, nós temos o famoso ato do engasgar. A gente começa a tossir, né, que é um processo involuntário, para poder expelir aquilo que tentou entrar no sistema respiratório e fazer com que ele vá para o caminho correto, que é o sistema digestório. Seguindo da laringe, nós vamos para a traqueia.
A traqueia, ela tem cerca de 20 cartilagens circulares, né, que vão evitar que esse órgão colabe. Por que isso? Eu preciso desse tubo, que é a traqueia, o tempo inteiro aberto para que o ar possa passar. Caso ele feche por algum motivo, eu tenho interrupção da respiração, eu tenho a falta de obtenção de oxigênio, eu tenho a falta de eliminação do gás carbônico, e obviamente que vocês sabem qual é o resultado disso, certo? Bem, a traqueia, então, finaliza-se na divisão por dois brônquios, então a gente vai ter aí dividido, né, os brônquios, e os brônquios vão se dividir em bronquíolos, e essas estruturas estarão dentro dos pulmões. Os pulmões, que são grandes sacões de ar, tá, eles não possuem o mesmo tamanho. O pulmão direito possui 3 subdivisões. Cada subdivisão a gente chama de lobo, ou lóbulo, né? Eu costumo falar lobo, tá? O pulmão direito possui 3 lobos. O pulmão esquerdo é um pouco menor, possui 2 lobos. Por quê? Porque, amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Não, não é brincadeira. É porque o coração tem uma inclinação para o lado esquerdo. Entenda que ele não fica do lado esquerdo, ele fica no centro. Mas ele tem uma inclinação para o lado esquerdo, e é óbvio que essa inclinação ocupa um determinado espaço, e por esse motivo o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos e não em 3 lobos, como acontece no pulmão direito. Beleza? Bem, uma vez que a gente então tem o ar passando pelos brônquios, passando pelos bronquíolos e então chegando aos alvéolos pulmonares, por difusão, nós vamos fazer a nossa troca gasosa. Então, o oxigênio está mais concentrado no ar atmosférico, que está dentro dos alvéolos, do que no sangue. Então, ele vai difundir do meio mais concentrado para o menos concentrado. E aí ele vai formar o sangue arterial. O gás carbônico está mais concentrado no sangue, pensando que está chegando lá o sangue venoso, e a gente vai falar disso no próximo vídeo, que é de sistema circulatório, não só circulatório, não só pensando no coração, veias e artérias, mas cardiovascular como um completo, tá? Falando também de linfa, linfonodo e por aí vai, mas voltando aqui, tá? Então o oxigênio difunde do meio mais concentrado, que é o ar atmosférico, para o meio menos concentrado, que é o sangue, forma o sangue arterial, e o gás carbônico, que lá está no sangue venoso, né? Chega o sangue venoso no alvéolo, está mais concentrado que no ar atmosférico, difunde-se então para o ar atmosférico, e aí a gente inverte o processo e faz a expiração. Então todo o ar vai fazer o caminho de volta, passando pelos alvéolos, pelos bronquíolos, pelos brônquios, pela traqueia, pela laringe, pela faringe, e vai ser então expelido. Aí tanto faz se vai ser pela boca ou pelo nariz, não tem nenhum problema, porque esse ar já foi filtrado e agora a ideia dele é expelir o gás carbônico, é eliminar o gás carbônico. Tá? Mas é justamente depois dessa troca que a gente vai observar então o diafragma, os músculos intercostais relaxando e a gente tendo então o processo de expiração, fazendo a eliminação do gás carbônico, beleza? Explicar o processo de inspirar e de expirar é muito mais demorado do que simplesmente inspirar e expirar, mas nós conseguimos estar aqui, falamos então da regulação do sistema respiratório e também da sua fisiologia e da sua anatomia. Temas importantes para que a gente possa entender todo o funcionamento do organismo humano, beleza? Bem, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu ainda lembro a vocês que se você quiser um pouquinho mais de conteúdo, tem o nosso TikTok, tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter, o @renologia para as 3 redes, sempre lá com um pouquinho mais de conteúdo, as imagens que eu uso no canal organizadas com resuminho, uns videozinhos que explica a biologia de uma maneira engraçadinha e tal, bem dinâmica do TikTok. Então você tem aí outras formas também de estudar, de conseguir conteúdo aqui do canal. Fique à vontade para nos seguir nessas 3 redes, tá? Então vou deixando aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!